Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou o pastor da comunidade Batista Betel, em Francisco Beltrão. Estou aqui mais uma vez para regar a semente da fé no seu coração. E hoje nós continuando a falar sobre o viver os últimos dias, no sentido profético do texto de Paulo, quando nos disse no capítulo de número 3 da segunda carta a Timóteo, versículos 1 a 5, algo que continua mensurando o comportamento humano nessa época que ali é chamada de últimos dias, ou nos tempos difíceis. E uma dessas características reside no fato de existirem homens blasfemadores. Estamos falando sobre os últimos dias e esse texto nos diz que os homens seriam blasfemos ou blasfemadores. A blasfêmia se revela e se extrai de lábios torpes. E lábios torpes são provenientes de corações torpes. Afinal de contas, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A característica principal da blasfêmia é a da desonra verbal, sendo direcionada a Deus, a sua palavra ou aquilo que provém dos seus feitos. Pode-se constituir em ação consciente ou expandida sem a dimensão da realidade dos fatos sobre os quais se expressa alguém. Desta maneira, desprovido de plena consciência de suas responsabilidades verbais, não são poucos aqueles que lançam palavras contra líderes, pastores, igrejas, ministérios, sem a verdadeira convicção e sem, de fato, verdadeiramente os conhecer e sem conferir com as verdades dos fatos aos quais se pretende elocubrar, falar, pensar sobre tais. Na realidade, nós podemos dizer que quando isso se dá assim, configura-se ato até de perseguição à causa de Deus. Sobre isso, Jesus disse, inclusive à igreja: quem vos persegue, a mim me persegue. Nem todas as abordagens verbais são blasfemadoras, especialmente aquelas fundamentadas em erros, desvios doutrinários ou comportamentos estranhos às verdades contidas na palavra de Deus. É assim que os apologetas se movem, denunciando os desvios comportamentais ou doutrinários e confrontando-os para que aqueles que desconhecem a palavra de Deus não sejam induzidos ao erro. As abordagens nesse nível, que são de avaliação estabelecidas na direção de esclarecimento, prevenção e ensino, não são atos blasfemadores, são atos de direção. A blasfêmia parte de corações que, desconhecendo os fatos, destilam seu veneno verbal na direção de pessoas que servem ao Senhor ou ao próprio Deus, agindo com arrogância e agressividade. Em nossa geração, há pessoas que o fazem com inteira disposição e sem nenhuma reserva. Jesus advertiu que os blasfemadores poderiam ser perdoados quando seus atos fossem motivados pela ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, no sentido do que nos diz a palavra. No entanto, também advertiu Jesus aqueles que estavam à sua volta que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. A característica dessa blasfêmia é que se pauta, de fato, na ciência, na avaliação de uma ação que se sabe ser de Deus e, por interesses escusos, atribui-se ao diabo. É a negação dos feitos legítimos de Deus. E, de forma arrogante e inescrupulosa, afirma-se que é Satanás quem os promove. Os blasfemadores precisam ter a ciência do risco ao qual estão expostos. Quem toma o nome do Senhor em vão, quem achincalha o seu nome, toma a atitude voluntária de blasfemar. O que dizemos e como dizemos revela muito daquilo que cremos ou dos valores que advogamos. Toda e qualquer atitude verbal será sempre inapropriada se desprovida de senso ético e de motivos verdadeiros.
É por isso que trazemos aqui esta palavra, porque a Bíblia fala que Deus pedirá contas de toda palavra que sai da boca do homem. Aliás, as palavras dizem muito sobre aquilo que somos. Por isso fica aí esta advertência. Esse tempo onde muitas pessoas usam os seus lábios de uma maneira precipitada, indevida e sem profundas avaliações, e quando tecem comentários sobre Deus, sua obra, ou sobre aqueles que o servem, precisam de fato estar pautados em pleno conhecimento da palavra, porque se vamos de fato julgar bem todas as coisas, só podemos fazê-lo à luz da palavra. De fato, o coração bereano é que cai bem, o coração de quem lê a palavra de Deus e se informa para depois, sim, diante de uma possível correção doutrinária ou correção de comportamento, estar por ela pautado. O que passa disso pode conduzir e induzir ao erro. E não é isso que Deus tem para nós. Guarde, de fato, as palavras da sua boca. O homem se precipita e muitas vezes se precipita nas palavras. E a palavra de Deus diz que aquele que se precipita peca. Evite essa espécie de pecado. Que Deus nos dê graça para termos lábios que provêm de corações sinceros, honestos e que buscam a pureza verbal.